mais um super módulo e agora vai ser abordado sobre os tão famosos candlesticks, que são os padrões de velas japonesas. E vocês vão ver claramente, vão aprender, se vocês já têm um conhecimento, vocês vão aprender ainda mais, que existem certos padrões aí no mercado que diz muita coisa. E quem realmente segue esses padrões, sem dúvida nenhuma, consegue, ao passar do tempo, obter a tão sonhada consistência no mercado financeiro forex. Vocês vão ver que não é difícil, é muito fácil agora de entender. E para esse módulo 10, se eu vou falar sobre os padrões de candlesticks, nada melhor para começar esse módulo falando sobre o doji. Existem aí 3 tipos de doji. Tem o doji normal, o doji libélula e o doji lápide, né? O doji libélula também é conhecido como dragonfly doji, e o doji lápide é o gravestone doji. Isso aí é a nomenclatura em inglês de cada um deles. Mas vamos lá. Sobre os padrões de velas japonesas, o que é interessante que vocês entendam antes da gente começar a falar sobre os dojis. Também chamados de candlestick, os padrões de velas japonesas oferecem informações muito importantes sobre a psicologia do mercado. Em outras palavras, eles fornecem informações sobre a continuação ou a reversão da força dominante. Quando se fala em força dominante, também pode se falar sobre a força dos compradores ou dos vendedores, que isso nada mais é do que seguir a tendência, topo de fundos ascendentes, topo de fundos descendentes. E falando sobre tendência, né, quando a gente fala força dos compradores e força dos vendedores, perfeito, numa tendência aqui de alta, a gente pode muito bem pegar a força do comprador quando o mercado ele expande e a força do vendedor quando o mercado ele retrai. E aí a tendência ela volta a continuar, existe a onda de expansão. Nessa onda de expansão existe a força compradora e de repente a força vendedora faz com que o preço ele acontece. E aonde vem todos esses candles, esses padrões de candlesticks, vocês vão encontrar não só no fundo quanto no topo. Existem certos padrões, certas combinações de candlesticks que quando ele aparece no fundo, ele diz claramente que o mercado ele vai continuar subindo. Existem alguns padrões de candlesticks que quando ele aparece no topo, ele mostra claramente que o mercado ele vai descer. Perfeito? Então, um padrão de velas nada mais é do que uma representação visual da movimentação de preços ocorrido em um determinado período de tempo. E aí pode ser de 5 minutos, pode ser de 1 hora, pode ser de 1 dia, pode ser, enfim, qualquer tempo gráfico. Até aí vocês estão conseguindo entender, que fique bem claro, para que não exista dúvida. Falando agora sobre o doji, então antes de começar a discutir os padrões de reversão e de continuação, vamos aprender a interpretar a importância do padrão chamado doji. Os dojis possuem como principal característica o fato de terem tanto a sua abertura como o seu fechamento na mesma região de preço. Por exemplo, deixa eu só mostrar para vocês aqui como é que funciona. Um doji nada mais é do que isso. Ó. Aqui você tem a sombra e aí você tem aqui o doji. Poxa, deixa eu fazer uma coisa mais correta aqui, vamos lá. E aqui você tem um doji. Perfeito? Então, o doji possui como principal característica o fato de ter tanto a sua abertura quanto o seu fechamento na mesma região de preços, o que indica, na verdade, indecisão, ou seja, quando o período fecha acima da sua abertura, esse período foi de alta, o que indica a força dos compradores. E quando o período fecha abaixo da sua abertura, ele foi de baixa, indicando assim força dos vendedores. Então, por que o doji ele fica sempre um candle, um corpo sempre no meio, tanto da abertura quanto do fechamento? Porque o doji ele indica indecisão no mercado. E onde é que vocês vão encontrar esse doji? Esse doji que pode ser tanto assim quanto assim, justamente quando o mercado ele está consolidado. Então, quando o mercado ele está lateralizado,
no mercado lateralizado ou consolidado, vocês encontram o doji, vocês encontram o famoso doji, perfeito? Como assim? A gente pega aqui uma tendência de alta ou de baixa, tanto faz, está fazendo topo de fundos ascendentes, de repente o mercado ele deixa de fazer um topo de fundos ascendentes e começa a andar de lado. Então, justamente quando isso acontece, vocês vão encontrar alguns padrões desse doji aqui, ó. Vou em cima, indica a indecisão do mercado. A indecisão do mercado nada mais é do que a falta de tendência. Se o mercado está indeciso, você não sabe qual é a direção do preço. Deixa eu só mostrar aqui claramente para que vocês vejam. Vamos pegar aqui o mercado consolidado. E o mercado consolidado eu vou mostrar para vocês realmente onde é que você vai encontrar. Por exemplo aqui, ó. O mercado aqui ele está consolidado, ele está andando de lado, perfeito? O mercado aqui ele está andando de lado, está consolidado, nem sobe nem desce, ó. Então onde é que você vai encontrar aqui o tão famoso doji? Olha ele aqui, ó. Olha ele aqui. Olha ele aqui. Olha ele aqui. Olha ele aqui. Então isso aí é o chamado doji. Olha ele aqui, ó. E o que identifica esse doji? Identifica que o mercado ele não tem nem força compradora nem força vendedora, onde não existe tendência. Então a partir do momento que você vê esses padrões, esse candle que identifica o doji acontecendo, provavelmente o mercado ele vai se consolidar. Perfeito? Vamos dar uma olhada aqui mais uma vez, ó. Mercado aqui consolidado, andando de lado. Onde é que você vai encontrar esse doji? Olha ele aqui, ó. Olha ele aqui. Olha ele aqui. Olha ele aqui, ó. Olha ele aqui. Então o doji nada mais é do que um candle que vai indicar que não está tendo nem força compradora nem força vendedora. Então isso faz com que o mercado ele esteja consolidado, perfeito? Falando agora sobre o doji libélula. Então, qual é a característica do doji libélula? Tanto reversão de baixa quanto de alta, com maior probabilidade de ganho, como reversão de alta. Tanto suporte quanto resistência, porém com a maior probabilidade de ganho e suporte, especialmente se sua sombra for bastante longa. Então, esse doji libélula, como também é chamado de Dragonfly Doji, ele é exatamente assim, ó. É uma sombra junto com um corpo na mesma região. Esse aí é chamado de doji libélula. E existe o doji lápide, que é justamente o contrário. Que você tem a sombra e o corpo é justamente aqui. Perfeito? Tanto um quanto o outro também é denominado doji, só que esse primeiro de cima é o doji libélula e o segundo é chamado de doji lápide. Doji libélula e o doji lápide. Ok? Que faz parte da família dos tão famosos dojis. Libélula e o doji lápide. E aqui você tem também os dojis tradicionais, né? Tudo isso é um dojis, perfeito, ó. Tudo isso aqui também é chamado de doji. E o que representa esses dojis? Que não existe nem força compradora, nem força vendedora, que provavelmente quando isso acontece, o mercado ele está consolidado.
Perfeito? Então, o doji Lapide já foi mostrado para você, tanto reversão de baixo quanto de alto, com maior probabilidade de ganho com uma reversão de baixa. Então, se o doji libélula tem uma maior probabilidade de ganho numa reversão de alta, ou seja, vamos já botar aqui, ó, uma tendência de alta, você vai encontrar o doji libélula provavelmente, a maioria das vezes, aqui embaixo. E o doji Lapide perfeito? Vamos agora à prática e vamos ver se a gente encontra um aqui, ó. Vamos ver se a gente encontra uma tendência aqui de alta. Olha aqui, ó. Olha aqui um doji, ó. Perfeito? O que foi que aconteceu? O mercado, ele, ó. Depois ele deu um outro aqui, ó. Olha aqui, ó. Depois do mercado, ó, subiu. Vamos pegar aqui uma outra tendência para que a gente já analise bem aqui, ó. Olha o outro aqui, ó. Depois do mercado, ele, ó, subiu. Olha o outro aqui, ó. Claramente, ó. Depois do mercado, ele desceu. Ficou claro? Ficou claro o que vem a ser os tão famosos dojis? Quando esse padrão aqui acontece, indica indecisão do mercado. Quando esses padrões aqui acontecem, ou busca uma correção de alta, ou busca uma correção de baixa. Esse aqui, o primeiro que foi feito, é chamado de doji libélula. Esse aqui, doji libélula. E esse outro, doji Lapide. E você vai encontrar esses dois sempre onde? Na correção de uma tendência de alta ou de uma tendência de baixa. Sempre aqui na correção. Tanto em cima quanto embaixo. E o que acontece quando você encontrar um desses padrões de dojis, que provavelmente o mercado ou vai expandir, ó, como nesse caso, estava numa tendência de alta, apareceu aqui esse doji e ele voltou a subir, ó. Apareceu aqui esse doji, ó. Esse aqui, ó. E ele voltou a subir. Perfeito? Ficou bem claro? Qualquer dúvida aí, vocês me perguntem. Então, para esses padrões de candles, na verdade, quando eu falo de padrões de candle, o nome é o mesmo, nada mais é do que um doji, só que dentre os dojis você tem o doji tradicional, o doji Lapide e o doji libélula. Então são 4 dojis que você deve estudar. Então a lição de cada para vocês procure aí, abra a plataforma no seu computador e vão em qualquer tempo gráfico, seja ele no gráfico diário, no gráfico de 4 horas, no gráfico de 1 hora, no gráfico de 5 minutos, qualquer par de moedas, procurem aí agora esses padrões de candles que são chamados de dojis. Veja se o mercado, quando ele está consolidado, como esse caso aqui, o mercado consolidado, olha onde ele aparece, tá vendo? Segundo, olha, apareceu aqui. E quando está numa correção, justamente numa correção, vocês vejam que eles também podem aparecer aqui embaixo, ó. A tendência de baixo, olha aqui, ó. O mercado aqui se consolidou, apareceu, ó. Depois ele armou aqui esse doji e o preço ele voltou a subir. Então procure aí, em todos os tempos gráficos, e encontre o máximo possível de dojis. E qualquer dúvida, aí vocês me procuram, vocês me perguntam.